glorificando o Senhor Jesus, continue adorando Ele, porque a cruz de Jesus, ela simboliza a vitória na vida de cada um de nós. E você está aqui nessa noite porque o Senhor Jesus te alcançou, a mensagem da cruz te alcançou, e você é mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos a palavra, quero que você fale para o seu irmão do lado, assim mesmo, é muito bom você estar aqui, é muito bom te ver aqui, reunido nessa noite, juntos para adorarmos o Senhor. Fala com sinceridade, com amor, sorria para Ele, em nome do Senhor Jesus. É uma alegria ver você aqui, é uma alegria estarmos reunidos nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pedi para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém. Os pequeninos têm um trabalho lá em cima com eles. Os pequeninos não vão lá para cima brincar, viu? Eles vão para aprender da palavra, porque eles vão ser os discípulos do Senhor amanhã. Aleluia! Então, Lucas 24, do versículo 13 até o 35. Mas antes de lermos, vamos orar. Vamos falar com o nosso papai. Pai querido e amado, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, por chegarmos aqui, por termos levantado a nossa cama e podermos respirar, Senhor, porque é a Tua vida em nós que permite que nós estejamos aqui nessa noite, porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem plano, o Senhor tem chamado na vida de cada um de nós. Pai, nós não estamos aqui, Senhor Deus, para brincar, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para buscar a Tua face, Senhor Deus, para aprender mais de Ti, para sermos, Senhor Deus, impactados, Senhor Deus, pela Tua presença, da Tua glória, Tua Shekinah aqui neste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nessa noite. Senhor Deus, que o Senhor venha rasgar, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, Pai, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, de entrar a luz da Tua palavra na nossa vida, no nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que ninguém, Deus, que entrou aqui neste lugar, nesse ambiente, Pai, venha sair da mesma maneira que entrou. Mas venha sair, Pai, melhor, transformado, mudado. Ó Deus, crendo ainda mais em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós oramos. Amém e amém. Bem, não são poucos versículos, mas eu quero que você acompanhe comigo, se puder ler comigo também. Então, versículo 13, começa assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo os que os profetas disseram. Porventura não convinha que
o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Amém? Irmãos, nós vivemos num tempo que a própria palavra de Deus diz que são os últimos dias, né? Vivemos nos últimos dias, e algo tem me chamado muita atenção, porque eu tenho me deparado com algumas pessoas cristãos, né? E pessoas que andavam num caminho e hoje, por algum motivo, eles pararam de caminhar. E o que, nesse texto, que é conhecido de muitos de nós, né, desses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, e ocorrido aqui, nesse contexto, é que Jesus ele tinha sido preso, né, condenado, açoitado e maltratado, e ele foi condenado, uma morte de cruz. E Jesus morreu naquela cruz, mas o Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então, esses dois discípulos, né, onde a Bíblia relata o nome só de um, e há quem diga que o outro poderia ser uma discípula, poderia ser um casal, não sei, isso é só uma conjectura. Mas, na verdade, eram dois discípulos, pessoas que andavam com Cristo, pessoas que viram os milagres de Jesus. E é interessante que eles relatam aqui que eles, né, tiveram contato com aquelas mulheres que foram ao sepulcro e não viram mais Jesus naquele lugar. Ou seja, Jesus estava vivo. E elas contaram para eles, mas mesmo assim, aqueles dois discípulos saíram de Jerusalém e voltaram para Emaús, uma cidade que ficava a 60 estádios, ou seja, aproximadamente uma distância de 11 quilômetros. Tá? Era uma cidade a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, a capital. Mas eu queria falar nessa noite, irmãos, o discípulo de Jesus, ele tem uma luta de não deixar que o seu coração pare de arder. Arder pelo Evangelho, arder por Jesus, arder por Deus, arder pela obra de Deus, arder pela palavra de Deus, arder por estar reunidos em nome de Jesus. Então, essa é uma luta. Então, o discípulo não deixe de seu coração parar de arder. E esse coração que a Bíblia fala não é o coração físico, aquele coração que é um órgão central do corpo humano, onde bombeia o sangue para todas as partes do nosso corpo. E é algo vital, né, do nosso corpo. Mas esse coração que a Bíblia fala é um coração que tem a ver com a nossa mente. Né, tem a ver com a mente. E eu queria que colocasse aqui, irmão, aqui no telão, Gênesis 6:5. Para a gente ver que o coração, na Bíblia, ela tem a ver com a nossa mente, com a mente. Então, Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio, ou seja, todo o pensamento, todo o entendimento, tá, do seu coração. Então, ele está fazendo uma relação do coração com o entendimento. Então, está dizendo todo o desígnio, todo o entendimento do coração do homem era mal. Mateus 13:15 vai dizer que o coração era um coração endurecido. Mateus 13:15 diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, aí fala, entendam com o coração. Então, a gente começa a notar que o coração, na palavra de Deus, ela está ligada com entendimento, com mente. Tá? Um outro texto também, que está lá em Coríntios 13, 14 e 16, fala do véu. Tá? O véu, quando colocavam o véu, os judeus colocavam um véu, eles deixavam de ter entendimento da verdade, ou seja, eles não reconheciam Jesus. Um outro texto também fala que, Atos 8, 26 a 39, fala da história de Filipe. Filipe estava em Samaria pregando o Evangelho, e aí o Espírito Santo de Deus diz para ele ir encontrar um homem eunuco. Então ele deixa ali Samaria, deixando de pregar a palavra de Deus para encontrar com um homem. Esse homem era eunuco, e ele era um oficial, e ele estava lendo Isaías. E Filipe fala para esse mesmo, tu entendes o que tu lês? E aquele homem, como é que eu vou entender se não tem quem me explique, quem, né, explane a palavra? Então, Filipe foi lá e explicou para ele. Então, o coração ele tem a ver com o entendimento, tem que ver com a nossa mente. Uma palavra em português que pode ter uma relação, né, uma palavra que não é muito antiga, que é o psique, tá? Que refere-se a tudo o que é formado pelos fenômenos que ocorrem na mente humana. Ou seja, é um processo que vai fazer com que a pessoa ela vai se relacionar com as outras coisas. Então, o coração, né, eu estou falando do coração porque aqui no texto nós lemos que aqueles discípulos eles falaram o quê? Que o nosso coração ardia. Aí você não vai pensar que é esse coração, né, que quando a gente termina aqui a oração, coloca a mão no seu coração, uns colocam na direita, outros colocam na esquerda, já vi gente colocando na barriga. Irmão, o coração ele não está no centro, está um pouquinho mais para a esquerda. Tá? O coração, o órgão, o coração. Mas o coração, quando eles falam assim, o coração ardia, né, eles falaram um para o outro. Você não percebeu que o nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras, quando ele falava das promessas de Deus pelos profetas, salmos, né, pelas leis, falavam do próprio Cristo. Era uma promessa de Deus. E quando eles falaram um para o outro, diziam assim, mas nosso coração ardia. O coração, o ponto 1, o coração ele é um ponto estratégico. Tá? Ele é um ponto estratégico, é algo importante. Porque é no coração que a obra de Deus tem que acontecer, é no coração que acontece a obra de Deus. Ezequiel 36, 26 fala que Deus ele ia nos dar um novo coração. Jeremias 31, 3 diz que escreverei em vossos corações as minhas leis. Atos 2, 37 diz assim mesmo, quando Pedro pregou a palavra de Deus, aquelas pessoas ficaram compungidas no seu coração. E Efésios 3, 17 diz que habite Cristo em vossos corações. Então, para nós notarmos que o coração é algo importante na vida de um discípulo. Quando alguém quer poluir um rio, quando alguém quer danificar, né, a pureza de um rio, ele não vai poluir um rio, né, pegando só uma parte do rio. Se ele quiser poluir o rio, ele vai ter que ir até a nascente do rio. Ele, contaminando a nascente do rio, ele vai poluir totalmente o rio todo. Então, quando o coração ele é contaminado, ele contamina todo o teu corpo, todo o teu ser. Então, para ver que o coração ele é importante, é um ponto estratégico, né? E o diabo ele sabe disso. O diabo ele fez o seguinte, lá em João 13, 12, ele colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus. Ananias, em Atos 5,3, ele permitiu que Satanás enchesse o coração dele, para que ele mentisse para o Espírito Santo. Em Lucas 12,34, diz assim mesmo, que onde estiver o teu coração, ali estará, onde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? O teu coração. Então, para ver que o coração é algo muito importante, é estratégico na nossa vida,
E o coração, assim como o coração, o nosso cérebro, as coisas mais importantes do nosso corpo humano, físico, é o coração e o nosso cérebro. E Deus, ele é tão magnífico e tão extraordinário que ele fez o seguinte, ele colocou o coração, né, num ponto estratégico e ali ele protegeu o coração. Você pode ver que o coração, antes do coração, para chegar no coração, tem o quê? Uma caixa torácica aqui, né, que é dura. Então ele está protegido, porque o coração ele é algo importante, estratégico. Então, como falei para vocês, o coração tem a ver com, não com o sentimento, mas na verdade com a nossa mente, sabe? Com aquilo que entra em nós e muitas vezes se torna verdade na nossa vida. Às vezes uma mentira, às vezes uma palavra que alguém profere para você e você toma como verdade, alguém diz assim mesmo, você é feio, aí você acredita nisso e você fica triste, entendeu? Então são palavras, né, que são jogadas, pensamentos que são jogados para você, e você toma isso no seu coração, e isso se torna verdade na tua vida, e você vai ser aquilo que você, né, coloca no seu coração. Então, o coração tem a ver com a mente. No ponto 2, o coração, ele tem a ver também com o sentimento, né? É com o coração que você vai amar as pessoas. Então, em Mateus 24, 12 e 13, quero que você abra, ou irmão, coloca aqui no telão, Mateus 24, 12 e 13, Jesus está falando para os discípulos perguntando para ele, quando é que vai chegar o fim? Né? Jesus estava falando, né, do fim dos tempos. Em Mateus 24, 12, assim, meu irmão, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aqui, Jesus está falando, olha, nos últimos dias, acontecerá um esfriamento, aonde o amor de muitos, não de todos, mas de muitos. Então, eu gosto muito de uma palavra que fala sobre os remanescentes. Então, Deus, ele sempre deixa os remanescentes, sempre deixa aqueles que, né, sabe, que perseveram, que estão na brecha. Então, nessa época que nós estamos vivendo hoje, essa época de esfriamento do amor, né? 1 Timóteo 3, 1, 4 diz que nos últimos dias, né, os dias serão maus, onde o homem seria egoísta, amante de si mesmo, né? mais amante dos prazeres do que de Deus, era inimigo de Deus. Então, nesses últimos dias, o amor ele está se esfriando. E a Bíblia fala praticamente em 4 tipos de amor. Um deles é o amor eros, que é o amor de um homem e uma mulher. O outro tipo de amor que a Bíblia também relata é o filéu, que é um amor fraternal, amor de irmão, amor, né, de irmão para irmão, de amigo para amigo. Um outro tipo de amor é o storge, que é o amor familiar, que é um amor que é gerado pelas relações consanguíneas. Então, temos esses 3 tipos de amor e mais um tipo de amor que a Bíblia relata, que está na palavra de Deus, que é o amor ágape. Então, que é o amor de Deus, o amor ágape é o amor de Deus. Então, em Mateus 24, 12 e 13, ele está falando desse amor ágape, que o amor de muitos esfriará. Ou melhor, é o amor em muitos, é o amor em nós que vai se esfriar, é o amor de Deus em nós, é o amor ágape em nós. Levando na questão de conjunto, né? Levando para a matemática, tem o conjunto, né? E tem o subconjunto. Ou seja, é um conjunto que está dentro de um conjunto. Então, o ágape, o amor ágape, entenda como se fosse um círculo. Então, o amor ágape, e dentro desse círculo que é o amor ágape, eu tenho o amor eros, o amor filéu e o amor storge. Então, esses 3 amores, quando eles estão dentro, subsistindo no amor ágape, vai acontecer que esse amor eros, o amor filéu, o amor storge, ele vai ser um amor saudável.
de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o amor de Deus. Mas quando esses três amores, eles estão fora desse conjunto, que é o amor ágape, estão fora, não estão vivendo, não estão agindo de acordo com o amor ágape, o amor de Deus. E aí acontece o que está acontecendo hoje. Quando tira-se o amor ágape, o amor de Deus, o casamento, o amor era de casamento, o que acontece com os casamentos? Eles se destroem, eles se desfazem. A separação de casais, a briga, porque eles não estão no amor ágape. O amor filéu, uma amizade, né, amor de amigos, ele vai estar o quê? Vai estar baseado não no amor ágape, vai estar baseado no amor, né, aonde existe apenas uma troca. Você é meu amigo enquanto eu estou precisando de você. Depois que eu não precisar mais de você, é descartado. Então, essa amizade é uma amizade descartável, porque ela não está vivendo no amor ágape, o amor de Deus. Então, o amor de muitos vai esfriar, ou seja, esse amor ágape vai sair, o amor de Deus, e vai ficar o quê? Só o amor gerado pelo próprio homem. Pelo próprio homem. Então, o que acontece é isso que nós estamos vendo hoje. Esse amor ágape, ele vai sendo arrefecido, ou seja, vai se esfriando. Entendeu? Vai se esfriando. E existe sinais na nossa vida desse amor ágape, quando ele vai se esfriando, a temperatura vai diminuindo. Né? Toca no irmão aí, diz assim: ei, irmão, como é que está a tua temperatura espiritual? Como é que está o amor ágape? A iniquidade, ela aumenta, e inversamente proporcional, o amor ágape diminui. E esse amor, ele é o amor ágape que vai esfriando, vai sendo arrefecido, né, no coração da igreja. Porque Jesus está falando aqui para aqueles discípulos, sabe? E muitas coisas acontecem na nossa vida para que esse amor venha esfriar em nós. Como falei para vocês, como nós lemos aqui, esses dois discípulos que estavam a caminho daquela cidade de Emaús, Jesus os encontrou. Né? Eles pensavam que Jesus seria aquele rei, como um rei Davi, onde iria lutar em favor do povo de Deus. E aí eles iam ter a liberdade, né, sair, né, daquela opressão de Roma. Então essa era a visão deles. Era uma visão obscurecida, fechada. Não tinha ainda entendimento realmente do que era Jesus. E você notar, eles falavam assim, você não falava para Jesus assim, mas você não sabe de nada. Você você não veio de Jerusalém, mas você passou despercebido de tudo o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E Jesus começa a explicar para eles toda a Escritura. Os profetas, as leis, os salmos, desde Moisés, no versículo 17, ele fala e explica para aqueles discípulos. E ele fala o seguinte: vocês não sabiam que o Cristo haveria de padecer, haveria de sofrer, haveria de morrer e haveria de ressuscitar ao terceiro dia? Então, eu quero dizer para você nessa noite que um dos motivos de haver esse arrefecimento, esse esfriamento do amor ágape na vida de cada um de nós é por não conhecer o Cristo. Apenas conhecer o Jesus Nazareno, as obras de Jesus, o que ele fez, as parábolas de Jesus, mas não ter a intimidade com Cristo. Porque Deus, ele não vai contar
sabe, o que tu fazes, as obras que tu fazes. O que vai contar para Deus é o tempo que tu tem com Ele, o tempo de intimidade que tu tem com Ele. É isso que vai contar para Deus. Tem uma história que, eu não sei se é verídica, não sei se já contei, mas é uma história lá do Bengola, dos irmãos lá do Bengola, que tinha uma irmã da igreja, que ela era uma mulher assídua, uma irmã, se tu vê aquela fervorosa. E aí ela, tudo que tinha na igreja, ela fazia, ela executava, sabe? E ela estava lá o tempo todo, era oração, era alguma programação, ela estava em todas, não faltava. E teve uma época que ela não pôde ir para a igreja. E ela ficou em casa. E lá na casa dela, o que ela ia fazer? Ela ia fazer as coisas dela, mas ela estava lá orando. Ela estava louvando, entendeu? E aí, essa irmã morreu. Partiu para a glória. Aí, chegando lá, no céu, começaram a distribuir as tão sonhadas pedrinhas. Já viu os irmãos dizerem para você assim, irmão, você ganhou uma pedrinha na sua coroa, né? E aí chegou a vez dela, e ela viu todo mundo ganhando uma coroa cheia de pedra, ela chegou lá e ganhou uma coroa com uma pedrinha só. E aí ela foi reclamar. Por quê? Ela tinha feito tanta coisa, né? Tinha feito tanta coisa e chegou lá, só ganhou uma pedrinha. E aí o anjo falou para ela, por que ela ganhou uma pedrinha só? Porque foi justamente no dia que ela passou com uma intimidade verdadeira com Deus na casa dela. Então foi ali que ela ganhou aquela pedrinha. Então essa história, ela diz o seguinte, que Deus, Ele não está muito interessado naquilo que tu está fazendo, na obra que tu está fazendo. Ele está interessado, e o mais importante na nossa vida é o tempo de intimidade com Ele, sabe? É o tempo de qualidade, intimidade com o nosso Pai. No terceiro ponto, mantendo o coração ardendo. Mantendo o coração ardendo. Esses dois discípulos, eles estavam no caminho, e ali eles vinham conversando um com o outro, e falando do que tinha acontecido, e a esperança deles, que era a esperança, qual era a esperança deles? Era que Jesus fosse aquele libertador, né, da opressão de Roma. E não aconteceu, Jesus morreu. Mesmo aquelas mulheres que viram, né, o túmulo vazio, e o anjo falou para elas que Jesus vivia, estava vivo, mesmo assim eles não creram, porque eles não viram Jesus. E aí eles voltaram, saíram de Jerusalém e voltaram para a sua própria vida, estavam voltando para os seus afazeres, então viam tristes, né, de cabeça baixa. E Jesus, Ele é aquele que não quer deixar que esse fogo no nosso coração venha deixar de arder pelo Evangelho. Muitas coisas acontecem na vida de cada um de nós. A gente sabe, a gente é sujeito a muitas intempéries da nossa vida, né? E muitas delas balançam a nossa vida, sabe? Você cambaleia para lá, cambaleia para cá. E aí, muitas vezes, você pensa em desistir da caminhada. Quem nunca pensou em sair da igreja? Quem já pensou em sair daquela porta assim, de assim, eu não volto mais? Eu já pensei. Por alguns motivos. Sempre a gente tem uma desculpa. Sempre a gente tem um motivo. E eu sei que alguns de vocês já pensaram isso também. E é isso que eu quero tratar nessa noite. Por quê? Porque tem pessoas hoje que não estão mais no nosso meio. Tem irmãos que não estão mais com a gente. Tem
irmãos que não estão mais reunidos nas suas igrejas. Pastor, onde eles estão? Em lugar nenhum. Alguns dizem que eu estou reunido em casa, estou orando em casa. Eu sou igreja em casa. E alguns dizem assim mesmo que eu sou desigrejado. Irmão, isso não existe, desigrejado. Por quê? Se tu foi alcançado pelo Evangelho, Jesus te salvou, você faz parte da igreja. Não tem jeito. Se você é de Deus, você faz parte da igreja. Então, não tem como você ser desigrejado. Você pode ser, sim, aquele que não está mais, né, reunido num templo, não está mais, né, numa denominação, não está mais num sistema. Isso pode, sim. Mas desigrejado não existe isso. Não existe mesmo. Então, eu falei com um jovem. E um jovem me falou o seguinte, eu perguntei para ele, e aí, como é que você está, meu jovem? Ele, tá, tudo bem, pastor, tudo bem. E aí ele falou o seguinte, eu perguntei para ele, e aí, tu está se congregando em algum lugar, você está, né, se reunindo em algum lugar, em alguma igreja? Ele disse, não, pastor, não estou em lugar nenhum, eu estou aqui em casa, né? Aí eu falei para ele, vai lá com a gente, se reúne lá com a gente, né, o culto 6h30, 18h30. Aí ele disse, não, mas eu não vou lá porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não me sinto bem. Aí eu dei uma palavra para ele e eu fui-me embora. Aí eu fiquei pensando com aquilo, né, no meu coração, eu digo, mas como é que ele não se sente bem lá? O problema não é lá, o problema é a pessoa. É um problema no coração. O coração não está mais ardendo. Pode vir palavra, pregação, e o coração não arde. Por quê? Porque o amor esfriou, o amor ágape esfriou. Né? Irmãos, o amor ágape de Deus é aquilo que te move a amar a Deus. Em Romanos 5,5 diz assim mesmo que o Espírito Santo de Deus é que derrama no nosso coração o amor de Deus. Então, se eu não tenho mais intimidade com Deus, nem com a igreja de Jesus, aí vai acontecer, né, que o coração não vai mais arder. Não vai mais arder. Fica difícil. Você não te sente bem, você, sabe, você não fica bem nesse lugar onde alguém diz glória a Deus e não vai fazer sentido para você. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer comigo? Pode. Deus, ele tem falado aos nossos corações de diversas maneiras. Mas quando o coração ele não arde mais, ele fica resistente à palavra de Deus. Por muitas coisas que pode acontecer na nossa vida, por nossas dificuldades, doença, sabe? E por alguma coisa que aconteceu na igreja. Uma outra vez, fui no cabeleireiro cortar o meu cabelo, que é uma coisa muito rápida, o cara pega aqui, faz a máquina 0, 1, 3, acabou, vou embora. Vai R$17. E lá tinha um jovem, né? E aí eu tenho aprendido que eu tenho que ser que nem Fuscar velho. Aonde para, prega. Fuscar velho é assim, onde para, prega. E aí tinha um jovem senhor, né? Estava esperando, ele era o último lá, e depois dele já iam fechar, era 12:00, eu acho. E aí ele começou a falar sobre o sírio, aí começou a falar, e a esposa dele era evangélica, aí ele falava que, né, no sírio, ele dizia que tinha que acreditar primeiro em Deus, depois, né, na imagem e tudo mais, aí, ou seja, ele não concordava muito com aquilo. Mas ele falou algo que eu fiquei, sabe, não pude me calar. Ele falou assim, eu fui com a minha esposa, né, para a igreja com ela, para a igreja evangélica, e aí aconteceu algo, eu estava me congregando, e aconteceu algo lá que era caso de polícia, eu digo, misericórdia, aí eu só ouvindo. Era caso de polícia, e eu não fiz nada, não sei porquê, alguma coisa me segurou, porque
eu ia fazer alguma coisa. Mas desde aí, eu não vou mais. Então, tem pessoas que o coração delas não arde, porque o coração dele estava ardendo pela palavra. Mas tem pessoas que deixam de arder o seu coração pelo Evangelho, pela palavra de Deus, por Deus, de estar em comunhão com os irmãos, porque tem pessoas que não representam Deus corretamente. Tem pessoas que não representam Deus corretamente, não são representantes de Deus. Falta de sabedoria, falta de palavra. E nós temos que vigiar isso, porque pode acontecer no nosso meio. Porque a igreja de Cristo, né, antes de eu vir para cá, me ensinava que todo mundo da igreja evangélica era santo. Aí quando eu cheguei aqui, tinha uma reunião lá em cima, aí estava o pastorão, ela estava chegando aqui, aí tinha o pastor Jorge, aí o pastor Jorge chegou assim mesmo para ele e disse, olha, pastorão, já vou indo, e o Henrique vai comigo. E aí quando chegar lá na BR, eu vou desovar esse animal. Eu, misericórdia, pastor falando isso. Sabe? Eu fiquei escandalizado, por quê? Porque na minha mente, né, um pastor não ia falar assim. Mas era uma maneira que ele falou, uma maneira que ele era militar, ele era fuzileiro naval, foi fuzileiro naval. Ou seja, na igreja evangélica, você não vai encontrar pessoas perfeitas 100%. Sabe? Nunca, jamais. Aqui é uma reunião de imperfeitos. Sabe? Somos aqueles que pecamos, mas não desistimos. E nós, juntos, nos ajudamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, amamos uns pelos outros. Então, aquele jovem que falou que não se sentia bem aqui, eu falei para ele, olha, irmão, vou te dar uma palavra. Você tem que estar reunido. Pode ser lá na igreja, pode ser em outro lugar, mas você tem que estar reunido, porque em Hebreus 10, 25 diz que nós temos que nos congregar. Então isso aí é um ponto para que o coração fique ardendo por Deus, ardendo pelo Evangelho. É se congregar, se reunir, sabe? Porque o diabo, ali naquele caminho de Emaús, o diabo, ele estava agindo na mente, no coração daqueles dois, dizendo para eles, né, enquanto eles falavam, eles jogavam na mente daqueles dois, dizendo, realmente, vocês estão acabados, não existe mais esperança para vocês. Porque ele morreu, cadê? Né? O Jesus de Nazaré morreu. Mas Jesus Cristo, ele não deixa os seus discípulos desamparados. Quando a gente está em dificuldade, Jesus, ele vai assim, como ele estava aqui, ele está indo, eu entendo assim, lendo, que ele vinha atrás e só ouvindo eles falar. E quando ele entendeu tudo que eles estavam falando, Jesus se aproximou e perguntou, o que é que vocês estão falando? E eles começaram a falar, né, o que tinha acontecido, ou seja, eles abriram o coração para Jesus. Aí Jesus falou o que para eles? A palavra. Pregou a palavra para eles. Então, para manter o coração ardendo, tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela que purifica a nossa vida, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos alimenta. Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. Então, para o coração continuar ardendo, não temos que nos afastar da palavra de Deus. Pastor, onde está a palavra de Deus? Aqui, ó. Palavra de Deus. Aonde está sendo pregada a palavra de Deus? Aqui. Aonde mais, pastor? Nos grupos familiares. Aonde mais? No discipulado. Então, a realidade aqui da nossa igreja é grupo familiar, discipulado. E isso mantém o nosso coração ardendo. Nada de frieza espiritual.
Então precisamos do fogo do Senhor arder em nossos corações. E tudo isso que acontece na vida dos discípulos, as lutas, as decepções na igreja, né? Porque eu quero dizer para você que você não tem que olhar para mim, né, como modelo, nem para o pastor Arão como modelo, nem para nenhum líder aqui como modelo. Porque o único modelo que nós temos que ter, a forma perfeita, é Cristo. Nós somos referenciais. Quando o apóstolo Paulo diz a si mesmo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, você vai olhar para o apóstolo Paulo, ele está imitando quem? Jesus. Então eu vou imitar ele. Eu vou imitar quem? Jesus também. Então Jesus Cristo é o nosso modelo. Porque se você tiver, né, qualquer um de nós como modelo para a sua fé, para a sua caminhada, você pode se decepcionar. E a sua fé vai estar fundamentada na areia. E qualquer tempestade ela vai cair. Então Jesus é o nosso modelo. E muitas vezes, para o coração ficar, não ficar aquecido, não ficar ardendo pelo amor ágape de Deus, você acaba levantando muros no seu coração, que impede da palavra chegar no teu coração. Muros de vaidade, muros de orgulho, muros de mentira, muros de tristeza, de mágoas, de rancores, resistências no coração, falta de perdão. Você vai levantando muros no seu coração que vai impedindo o agir de Deus na tua vida, através da palavra de Deus. E assim como aqueles discípulos estavam naquele caminho, eles estavam o quê? Com seus olhos como que fechados. Não tem como ver a presença de Deus, nem como sentir a presença de Deus. O Senhor também é aquele que quebra os corações. Ele não rejeita um coração aquebrantado. Então que nessa noite, né, Deus ele venha quebrantar o meu e o teu coração. Se porventura haja algum coração aqui no nosso meio que esteja passando por algum tipo de falta de ardor por Deus. Porque o mais importante para Deus e para mim e para você não é você estar aqui hoje. Não é esse tempo aqui. O mais importante na tua vida é o tempo que vai passar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque eu entendo aqui, quando eu estou aqui reunido com os irmãos, é para afiar a faca, a espada. Para você lutar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você afia a espada nos grupos familiares, no discipulado, para você lutar todos os dias. Todos os dias. Nós cantamos uma canção aqui que a cruz está vazia. Porque a esperança, a nossa esperança, como esses dois discípulos estavam sem a esperança, e a esperança apareceu para eles, a esperança é Cristo. A esperança é uma pessoa para nós. Então que nessa noite venha cair por terra todos os muros da aparência, da capa, da máscara, que impede o mover do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai estar aquecendo teu coração nessa noite. Vai estar abrindo a porta do teu coração, assim como Jesus, lá em Apocalipse, fala assim, mesmo que estou à porta do teu coração. Se tu abrires a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Fique de pé em nome do Senhor. Para manter o coração ardendo, da presença de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, como aqueles discípulos que estavam ali, a caminho de Emaús, abriram a porta do coração deles, ouviram a palavra de Jesus. Para manter o fogo ardendo no nosso coração, da presença de Deus,
Nós temos que nos reunir como corpo de Cristo. Nós temos que reunir na casa de Deus. Pastor, a casa de Deus é esse lugar aqui? Não, não é esse lugar a casa de Deus. Esse aqui é um prédio onde Deus nos abençoou para nós nos reunirmos. Porque em 1 Timóteo 3,15 diz que a casa de Deus é a igreja. A casa de Deus é a igreja. Então, quando você se reúne no grupo familiar, você reúne aqui, você se reúne no discipulado, porque o próprio Jesus disse, em Mateus 18:20, diz assim mesmo, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei lá. Então, no discipulado, são 2. Então, quando você está lá, você está mantendo o coração ardendo da presença de Deus. Você não deve andar sozinho. Porque o próprio Jesus, ele nos ensinou isso. O próprio Jesus, ele não andava sozinho, porque na maior luta de Jesus, lá no Getsemane, quando ele ia ser crucificado, ia ser entregue nas mãos dos malfeitores, ele chamou seus discípulos para orar. Mas ele subiu com 3 apenas, que eram conhecidos como aqueles que eram mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e chamou eles para orar com Jesus. Porque Jesus estava passando por um momento muito difícil da vida dele. E você passa por esses momentos difíceis na tua vida. E às vezes você entra numa angústia muito profunda. Às vezes você entra numa tristeza muito profunda. E eu te digo que nessa hora você não fique sozinho. Assim como Jesus ensinou para a gente não ficar sozinho, Jesus chamou seus discípulos, ou seja, para compartilhar, orar junto, sabe? Eu sei que todos nós, eu passo por isso, você passa por isso também, nós temos lutas. E às vezes vem uma tristeza no nosso coração, sabe? E às vezes a tristeza é tão grande que você pensa até em desistir de buscar a Deus, de estar reunido como igreja. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele vive. Que Jesus, ele é presente na nossa vida. E Jesus, ele está aqui hoje. Jesus, ele está aqui hoje olhando o teu coração, sabe, olhando a tua mente, sabe, o que você pensa. Às vezes a gente está reunido aqui, a nossa mente está pensando em outra coisa. E às vezes tem muitas fortalezas na nossa mente, na tua mente, que impede o agir de Deus. É como se fosse um muro no teu coração e você não deixa Deus agir na tua vida, sabe? Deus, ele quer fazer grandes coisas através da tua vida, sabe? Na tua vida, sabe? Você é uma arma poderosa na mão do Senhor. Jesus, ele nessa caminhada com esses 2 discípulos, eu percebi o grande amor de Deus que ele tem na nossa vida como discípulos de Jesus, sabe? E ele reconhece a nossa luta e a nossa dificuldade. Mas ele está dizendo para nós nessa noite, se você quiser, né? Se você quiser nessa noite ter renovado, sabe? Como Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 2, ele fala para aquela igreja de Éfeso que eles tinham deixado algo tão importante, que era o primeiro amor. E Deus, ele quer renovar na vida de alguns aqui o primeiro amor. Eu creio em nome de Jesus, porque existe uma frieza muito grande tomando conta de corações de muitos cristãos, sabe? Tem cristãos aí que estão apavorados por causa da decisão das eleições. Eu quero te dizer uma coisa, que quando Jesus multiplicou os pães, antes disso, era uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar homem, sem contar mulher e criança, então era um total de 15.000 pessoas. E aí estavam tudo ali famintos, e aí os discípulos foram até Jesus. Jesus não tem como fazer nada. E os discípulos assim mesmo para Jesus, diz: Jesus, despede eles, manda eles embora. Aí Jesus: não. Por quê? Porque o homem para a igreja não é a solução.
A esperança não está no ser humano, no homem, no político, no presidente, não. A nossa esperança é em Jesus Cristo. É Ele que supre as minhas necessidades, é Ele que me sustenta, sabe? É Ele que me fortalece. Independente do resultado, a minha terra não é aqui. Não é aqui. O importante é que a luta vier, meu coração não pare de arder por Deus. É isso que eu tenho medo na minha vida. Do meu coração deixar de arder por Jesus. Deixar de arder por estar reunido com meus irmãos. Deixar que o amor ágape, sabe, se esfrie na minha vida. Esse é meu maior medo. Porque aí realmente eu digo, eu estou perdido. Então, eu quero fazer um convite a você, ou seja, quero te dar uma oportunidade, na verdade.